Muito bom dia para você nesta segunda-feira. Como é bom começar a semana de novo sorrindo, finalmente. Eu já estava com saudade, imagino que você também, começar a semana pós-vitória. Vitória de virada na Vila Belmiro. E eu estou muito satisfeito, sabe por quê? Foi uma vitória de Fluminense. Foi uma vitória de Fluminense do Zubeldia. Por que eu estou falando isso? Claro, na melhor versão que o Fluminense apresentou ao longo desse período de trabalho do Zubeldia, e eu estou falando isso não por nível de atuação, não porque o time jogou pra caramba, teve uma atuação espetacular, não. Porque o Fluminense ontem na Vila Belmiro teve uma vitória de time cascudo, teve uma vitória de time resiliente, teve uma vitória de um time que soube suportar a carga emocional do jogo e criar meios para vencer a partida, sem depender de apenas um jogador, sem depender, inclusive até de apenas uma jogada, um recurso, de uma abafa, de qualquer maneira, de qualquer jeito. O Fluminense competiu. Isso me agradou bastante. Esse time, para mim, a principal virtude dele com o Zubeldia é que mesmo quando não estava ou não esteve nos seus melhores momentos, é um time que sempre competiu. Ele competia, ele brigava, ganhava alguns jogos, mesmo sem ser brilhante. Ontem o Fluminense não foi brilhante no Santos, na Vila Belmiro. Mas, convenhamos, qualquer time que for jogar contra o Santos lá vai estar, mas o time do Santos tem muito jogador ruim, tem muito jogador limitado. Não à toa está na parte de baixo da tabela. Isso para mim é um fato. Só que para ninguém é fácil ir lá e ganhar o Santos nessas circunstâncias, saindo duas vezes atrás do placar e virando o jogo. Então, principalmente pelo contexto, é uma vitória que a gente tem que valorizar e se apegar para colocar agora um ponto final nessa história, nessa sequência ruim, nessa crise, de uma vez por todas e olhar para frente agora. Porque, afinal de contas, o que a gente quer é isso, é ver o Fluminense bem. A gente briga, a gente critica, o torcedor vai para o CT protestar, o torcedor vai para Laranjeiras protestar, porque no fim das contas ele quer ver um time vencedor, mas quando não dá para ganhar, pelo menos ele quer ver um time com brio, quer ver um time brigando, lutando em campo. Ontem o Fluminense brigou e tenho certeza que por isso também conseguiu essa vitória. O destaque para mim, o melhor em campo foi o Guga, falamos sobre isso, falei no vídeo de ontem à noite ainda, a grande atuação que teve o Guga, um cara que tem muita personalidade, que dá a cara e quis o destino que ele fosse o personagem, um dos personagens principais naquele dia do protesto, porque ele desceu para conversar com os torcedores. No jogo seguinte, ele tem uma grande atuação e todo mundo fala, pô, tá vendo? Aí, o protesto funcionou, os caras acordaram. E eu acho que quando você faz a coisa de uma maneira ordeira como foi feita, pode ter sim um impacto positivo. Acho que pode servir para o cara falar, pô, cara, vamos correr um pouco mais, vamos doar um pouco mais. E aí o Guga deu essa declaração aqui ontem depois do jogo na série de campo à TV Globo. Vamos ver o que ele disse. Cara, a gente passou os últimos 15 dias tomando muita porrada para um grupo que não merece isso. Esse grupo é muito humilde, trabalha demais. E no último jogo eu fui mal interpretado, acabei falando também de um jeito que deixou no ar. Mas esse time jamais vai entrar de corpo mole, longe disso, longe disso. Mas eu quis dizer que faz parte do futebol ganhar ou perder, mas que a gente sempre entra para dar o nosso melhor. Tem jogos que as coisas não acontecem, por detalhes, mas a vitória de hoje é para todo o grupo, que a gente sabe quanto é difícil jogar aqui dentro da Vila e buscar uma virada que é ainda mais difícil. Mas está todo mundo de parabéns, a gente vai continuar seguindo, trabalhando. A gente está na busca do título, mas dar os parabéns pro grupo e continuar com essa humildade, com esse trabalho para conquistar coisas grandes ainda durante a temporada. Uma última, você falou que o grupo é humilde, trabalha muito. Essa bola, essas assistências na cabeça dos dois centroavantes foi trabalhada também? Sim, sim. A gente trabalha bastante essa bola de retorno, com essa bola no segundo pau,
ultrapassagem por dentro do lateral. E foi bem conversado antes dessa partida. Graças a Deus eu pude ser coroado com 2 assistências, mas ressaltar mais uma vez a grande partida do grupo, que não se entregou em nenhum momento e conquistou essa vitória merecida demais. E foi meio que um desabafo do Guga, né? E eu entendo ele falar isso, mas Guga, assim, quando estoura aquela crise na quinta-feira com a decisão da diretoria, cara, no dia seguinte eu falei, olha, a gente vai ter um problema muito grande se o Fluminense perder esses 2 próximos jogos, o Fla-Flu e a partida contra o Rivadavia pela Libertadores. Porque aí a coisa deixa de ser só extracampo, vai para dentro de campo também. Todo mundo vai ser penalizado por isso. E não deu outra. Então, não tem jeito. Vai sobrar para todo mundo. E por isso também tinha jogador insatisfeito, não só pela questão de folga. Depois de 20 dias o Fluminense vai voltar a ter uma folga nesta segunda-feira, coisa que já era para ter acontecido antes e não ocorreu por causa do adiamento. O próprio Zubeldia tem certeza, claro que publicamente ele não vai falar isso, mas tem certeza que ele não gostou nada porque trouxe um clima pesado, né? Trouxe um ambiente pesado, muitas críticas, pressão, e ele estava aliviado ontem porque ele sabe que uma derrota no jogo de ontem faria com que a bola de neve aumentasse ainda mais, e aí o trabalho é cada vez mais contestado, você vai alimentando aquela instabilidade, e aí, enfim, o futuro todo mundo sabe qual é. Então foi uma vitória que trouxe alívio para todo mundo. E aí, Guga, eu entendo você falar isso, o time não merecia, mas cara, as coisas são como elas são. Né? Se o jogador, e quase sempre é o que acontece, o jogador faz besteira, às vezes o time não está correndo como deve, o atacante que perde gol, o zagueiro que entrega gol, o goleiro que falha. Se isso acontece de maneira recorrente, levando a derrotas e mais derrotas, o que vai acontecer? O treinador vai ser demitido. Talvez o treinador não merecesse, né? Mas foi uma vítima. No fim das contas, todo mundo acaba sendo vítima quando uma decisão muito errada é tomada. E aí, convenhamos, o time dentro de campo também contribuiu com atuações muito fracas e, para mim, fora do padrão do que é esse time, de novo, comandado pelo Zubeldia, principalmente no Campeonato Brasileiro. Olha a tabela, o Fluminense na 3ª posição, empatado junto com o rival, e a 6 pontos do Palmeiras, que está, para variar, começando, já fazendo um grande campeonato. Esse é o campeonato do Fluminense até agora. O Campeonato Brasileiro do Fluminense no ano passado terminou com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Isso é regularidade, isso é mérito. A questão está ainda em jogos chaves, jogos importantes, jogos decisivos, que aí a gente vai ter mais uma temporada para avaliar. Mas os números do Campeonato Brasileiro, para mim, não tem muito debate do que esse Zubeldia do que essa equipe do Zubeldia vem fazendo e tomara que consiga se manter competitiva. Então o Guga, eu acho que foi também, querendo ou não, um desabafo do Guga, aproveitando a vitória e aproveitando a grande atuação, e acho também tudo dentro ali de uma normalidade, sem de forma alguma desrespeitar o sentimento do torcedor. Bom, agora eu vou falar da zaga, do sistema defensivo do Fluminense. É algo que me preocupa. Porque se não ganha o jogo, parece que todos os problemas estão resolvidos e não estão. O que mais vem me assustando é que eu tenho olhado para esse elenco do Fluminense e o Freitas, depois de tão criticado, da pressão tão grande para tirar o Freitas do time, você vê que o Freitas hoje já não é mais alvo. E não é mais alvo porque ele vem tendo atuações boas, razoáveis nesses últimos tempos, inclusive jogando invariavelmente melhor do que o James. O James ontem teve mais uma atuação muito fraca e é um jogador que está me preocupando bastante. Porque eu olho para o setor e como o Ignacio não consegue disputar a vaga com o James, e pelo nível de atuação que o James vem demonstrando, pela insegurança, pelas falhas de posicionamento, enfim, um jogador ainda muito cru, a sensação que dá é essa, cara, fica parecendo que o Freitas é o jogador mais seguro do setor. Inclusive na opinião do treinador. E isso para mim é desesperador, é um tanto quanto desesperador. E eu falei enquanto me no Xeriá, porque o que a gente pode avaliar? É só achismo. É só achismo. E cada vez mais essa história vai ficando mais estranha e mais irritante também, né? Ontem o Zubeldia falou sobre o Midjan
E aí, todo jogo ele tem que arrumar uma desculpa, sabe, uma parada diferente, alguma coisa, alguma situação que ele possa desviar o foco de alguma forma ou justificar a ausência de oportunidades para um jogador que vinha sendo titular de um grande clube de futebol uruguaio, uma estabilidade nos últimos anos de carreira, sempre jogando e sendo titular, e o cara não tem uma chance aqui. É realmente impressionante. É um jogador que o Zubeldia está falando que treina bem, que conta com ele da boca para fora. Ele não está bem? De novo, já falei isso aqui, não é essa a informação que a gente tem. Agora, por que o cara não joga? E aí o Zubeldia deu essa resposta aí. Ya lo he respondido a eso. Yo soy optimista con Millán porque es un jugador que durante toda esta etapa él está entrenando bien, está adaptado al grupo, lo está pidiendo todo el mundo. Entonces, más temprano que tarde va a jugar y ojalá que pueda demostrar todas las condiciones que tiene. Pero mientras tanto tiene que capitalizar este tiempo para llegar aún mejor preparado al partido. Así que a mí eso no es una preocupación, sino cuando lo utilice vamos a necesitar que rinda y seguramente lo va a hacer. E vou falar para vocês, de novo, todo mundo quer ver o Midjan jogar, só que o Midjan joga pela esquerda, ela é canhoto. Isso aí, ponto pacífico, ok? Se o Freitas vai sair, ninguém vai ficar triste se o Freitas sair para o Midjan poder ter uma oportunidade, ok? Óbvio. Mas o meu problema também, a minha preocupação também está no lado direito. Hoje, a minha preocupação também está no lado direito. Não é só o Midjan. Enfim, é um setor que o Fluminense foi lá, contratou, buscou e continua me preocupando bastante. Eu sempre falei, tem que contratar, tem que trazer, traz uma aposta, mas quando o Thiago Silva sai, tinha que chegar um jogador indiscutível para o setor, como era o Thiago Silva, e não chegou. Então a gente pode pagar caro lá na frente por isso, é um temor que eu tenho. Mas vou aproveitar para ressaltar aqui que Guilherme Arana tem que ser titular do Fluminense, né? Acho que está evidente isso, é um jogador que tem mais qualidade no geral que o René, pode contribuir mais ofensivamente para o time. Foi o que eu falei, não faz muito tempo, sobre essa situação. Falei, cara, o Arana precisa ter uma sequência. O técnico precisa chegar e falar, cara, eu vou te dar aqui 3, 4 jogos para você jogar e mostrar que você tem que ser o titular. O cara joga um jogo, aí no próximo sai. Aí fica 2 no banco. Aí depois joga outro. Não tem uma sequência. Então, tendo essa sequência, o René está mostrando que tem qualidade, que tem capacidade e que pode ajudar o time. Não é aquele cara, nossa, defensivamente, é uma porcaria, o Arana. E não é. Não é. Claro que não é a sua principal valência. Mas acho que ele compensa isso com as qualidades, né, e as características ofensivas que ele tem para agregar ao time. E o mesmo vale para o Savarino, que não existe o Savarino ficar no banco em qualquer circunstância de escalação. Tá, Zubeldia? Em qualquer circunstância. Ainda mais sem o Lúcio. O Savarino é um jogador diferente, é um jogador inteligente, é um jogador que tira coelho da cartola, é um cara que improvisa, é um cara que acha soluções. O Savarino é muito bom jogador. Muito obrigado, Botafogo. A gente tem que agradecer muito ao rival. Muito obrigado por esse gesto de solidariedade em ter, não vou falar doado, porque o Fluminense pagou pelo Savarino, inclusive foi o Wallace Davi por lá. Mas, enfim, muito obrigado pela forcinha. Joga demais o venezuelano, jogador extremamente importante. E, para mim, hoje, os dois, Arana faz parte deveria fazer parte desse pilar do time titular. Acho que o Castillo também está consolidando essa condição aos poucos. E o Guga está na briga. Vai ser eterna briga com o Samuel Xavier, da qual ele acaba nunca saindo vencedor. Mas agora o campo está gritando. E aí eu quero saber se o Zubeldia vai ou não ouvir, como ele já ouviu em outras situações. Deixe seu like se não está, seu comentário, se inscreva no canal, aquela coisa toda. Bora começar a semana para cima, confiante, e nada melhor do que uma segunda-feira
pós-vitória do Flusão. Um abraço, tamo junto.